placas tectônicas. Como eu falei, né? A geopolítica também demanda entender de geografia e até mesmo geologia. Vamos botar umas imagens aqui para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui. Bem legal. Tá lá. Aqui o mapinha com as bordas das placas tectônicas no mundo inteiro, né? Onde tem a linhazinha aqui preta, né? Onde está aqui as linhazinhas pretas são os limites das placas tectônicas, né? Que você tem justamente aqui o Círculo de Fogo, que se chama Círculo de Fogo, porque toda essa costa aqui do Pacífico, ó, tanto, né, do lado aqui das Américas quanto do lado asiático, é toda uma borda de placa tectônica da chamada subductante, onde uma placa desce por baixo da outra, há controvérsia, mas que gera um grande tectonismo, né, os maiores tectonismos. O maior vulcanismo da Terra é a cadeia mesoceânica aqui do Atlântico, que são placas divergentes, né, que estão separando. Né, portanto, aqui há uma criação de crosta contínua, constante, né? Uma teoria totalmente aceita, né, e que a geologia, praticamente, as evidências geológicas não deixam ninguém duvidar disso, é que um dia os continentes foram todos juntos, né? A velha história aqui da feição África, América do Sul, que se encaixam, e você tem a prova justamente dessa cadeia aqui mesoceânica, que é a borda de placa afastando e criando crosta, e que a gente, né, realmente consegue observar que são duas placas que estão afastando. E então eles apresentam inclusive um padrão zebrado aqui muito interessante. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa nesse sentido aqui de padrão zebrado. Vamos pesquisar especificamente aqui, ó, placas tectônicas, padrão zebrado. Aqui, achamos sim. Aqui, essa figura aqui vai explicar bem. Isso aqui é um corte, obviamente, né? Que você vê que as placas estão se separando, então elas vão formando crosta. E é quando esse magma, através do vulcanismo, entra em contato com a água, ele resfria instantaneamente, formando a rocha, os cristais de rocha quase que instantâneo, porque estão submersos, basicamente por isso. Então vai se formando, né, ao longo do tempo. E aí você tem um padrão zebrado, que é conhecido, né? Tá aqui. O que significa isso daqui? Cada faixa aqui de cada cor diferente, né? A faixa aqui que está sendo formada nesse momento, fica registrada no cristal a orientação do campo magnético, que o cristal é influenciado, né, pelo campo magnético. Os cristais de rocha são influenciados, e como você tem a cristalização deles instantânea pelo resfriamento ali imediato, eles preservam a orientação do campo magnético na sua cristalização. E esse padrão formado se forma justamente nas amostras de rocha que se tem do solo lá, do oceano, né, mostrando que uma determinada faixa, deixa eu ver se eu acho agora um mapa aqui que mostra aqui a América do Sul e África, que é onde eu queria, aqui talvez, eu não sei se ali é essa cobertura exatamente. Mas se a gente pegar entre aqui a América do Sul e a África, né, onde a gente sabe que foram juntos um dia, o que a gente observa é exatamente o mesmo padrão para ambos os lados. Aqui, estava ali na minha cara lá no começo, né? Então aqui você tem aqui a pontinha da África e aqui a América do Sul. E você tem a cadeia aqui separando. O que você observa é que você tem de um lado e do outro, né? Aqui o centro da cadeia você tem uma mesma espessura de rocha criada para um lado e para o outro com uma orientação, depois uma mesma espessura, né, criada com outra orientação magnética, depois um outro padrão com a outra e depois com outro. E de tempos em tempos, de forma abrupta, observa-se, né, a inversão da orientação do cristal.
Então aqui você tem uma evidência na rocha da inversão cíclica do campo magnético do planeta ou da Terra. Então a gente sabe que de tempos em tempos, e os tempos são, não vou entrar nesse detalhe, mas a datação geológica é algo também controverso, datação urânio-chumbo. Você tem que prever qual é a meia-vida do urânio, e não existe como você fazer um experimento prático para medir a meia-vida do urânio, então isso é um chute gigantesco. E aí a gente vai entrar naquele papo do efeito borboleta, que uma asa da borboleta pode gerar um furacão não sei lá onde. Na verdade, o que isso significa é que um modelo matemático mal feito, você dá um input nesse modelo matemático de uma batida de asa numa borboleta, sim, você pode gerar uma catástrofe lá do outro lado do mundo. No mundo prático, é óbvio que uma asa de borboleta não vai gerar furacão em lugar nenhum. Mas num modelo matemático, sim, errado, né, você pode chegar a absurdo desse tipo. Tá? Então, essa datação urânio-chumbo é muito controversa. Mas o que importa aqui, independente de qualquer datação, é que você tem as espessuras coincidentes de um lado para o outro, o que demonstra que esse crescimento, afastamento da crosta, essa formação contínua de crosta para ambos os lados, né, onde os continentes permanecem se afastando, e a evidência do padrão zebrado, que é a evidência da inversão do campo magnético do planeta.